O tema proposto para hoje é a prece. Por que devemos orar? Isto foi preparado com base no Livro dos Espíritos, primeiro livro da codificação espírita, e no livro terceiro, capítulo 2 da Lei de Adoração, Kardec trata da prece. Mas quero lembrar que também a prece está nas outras obras da codificação. E também esse tema está muito bem exposto na Revista Espírita, nos 12 livros da Revista Espírita, totalizando assim 17 livros para o nosso estudo. Deus nos criou simples e ignorantes e nos colocou no caminho da evolução. Assim, retornaremos a Ele, iremos vê-lo, compreendê-lo, quando não estivermos mais obscurecidos pela matéria. Ou seja, quando atingirmos a perfeição relativa. Deus nos deixou todos os recursos, as ferramentas, para que possamos atingir tal objetivo. Sabemos também, por essa luz que é a doutrina espírita, que Deus auxilia um filho através de outro filho. Mas não é somente isso. O nosso Criador deixou o recurso mais importante que podemos acioná-lo. A qualquer momento, estejamos encarnados ou desencarnados. E com toda a certeza, iremos utilizar este recurso mesmo após termos concluído a nossa evolução. Lembramos que o Cristo, que foi enviado pelo Pai como o guia e modelo para a humanidade, recorreu muitas vezes este recurso ao longo da sua missão, enquanto esteve aqui na esfera terrestre. E este recurso é a prece. A prece, o canal que Ele, o Pai, nos deixou para comunicarmos com Ele. Muito se tem dito a respeito da prece, mas muito pouco ainda conhecemos do seu mecanismo de funcionamento. Por isso, talvez, pouco a valorizamos e, por vezes, até esquecemos, principalmente nos momentos de desesperos, quando entramos em aflições por algo que nos acontece. Ficamos tão apavorados que muitas vezes esquecemos deste recurso, este canal de comunicação que temos com o nosso Pai. Mas, afinal, o que é a prece? Os Espíritos nos esclareceram que a prece é um ato de adoração. Eles dizem que orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Essa é a definição da prece dada pelos benfeitores do plano espiritual. Portanto, podemos dizer que a prece é uma conversa com Deus. É aquele momento em que nos conectamos com Ele através
do nosso pensamento. Mas tem um detalhe: essa conversa com ele deve ser simples, porém sincera, senão não haverá efeito. Os Espíritos dizem que é preferível a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida principalmente mais com os lábios do que com o coração. Porque se não for com o coração, não haverá o sentimento. Porque a prece é a expressão do sentimento. E o que é o sentimento? O sentimento é o princípio e a fonte das obras que nos aproximam da perfeição e de Deus. Para Deus, a intenção é tudo. A prece agrada a Deus quando dita com fé, com fervor. Precisa de grandes concentração, precisa acreditar e precisa compreender este processo. Não devemos crer que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta. É lógico, a menos, nesse caso, que signifique da parte daquele que ora um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Aí surtirá efeito. Os Espíritos disseram que os maiores obstáculos psíquicos antepostos pelo homem terrestre aos seus amigos e mentores da espiritualidade são oriundos da ausência de humildade sincera nos corações para o exame da própria situação de egoísmo, rebeldia e necessidade de sofrimento. André Luiz, competente repórter no mundo espiritual, através de suas narrativas vibrantes na psicografia de Chico Xavier, nos disse que a mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar aberta ante o infinito, observando-lhe o orvalho nutriente de vida e de luz. Então, essa mente ela tem que estar aberta para conversar com o Pai, porque não é uma conversa simples, é uma conversa com Deus, porque é Ele que permite tudo que necessitamos nessa nossa caminhada aqui na Terra. Então, nessas palavras de André Luiz, conclui-se que não será possível essa mente aberta sem a presença da humildade. Repito, porque é uma conversa com Deus. Com Deus. E qual o benefício da prece? Quando conversamos com Deus, não só podemos, como devemos fazer três coisas: louvar, pedir e agradecer. Mas o que isso significa exatamente? Louvar, pedir e agradecer. Louvar é enaltecer os desígnios de Deus sobre todas as coisas, aceitando-o como ser supremo, causa primária de tudo que existe. É a pergunta número 1 de O Livro dos Espíritos. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E podemos também pedir.
Pedir é recorrer ao Pai Todo-Poderoso em busca, por exemplo, podemos pedir a luz. Precisamos de luz. Mas precisamos fazer a nossa parte. Trabalhar. Devemos focar no trabalho em benefício de todos. Enquanto o Pai permite que os espíritos superiores nos socorram. Podemos pedir também o equilíbrio. Necessitamos muito do equilíbrio, porque o equilíbrio, ele é o estado de equilíbrio do corpo e do espírito, determina a qualidade do componente energético. E essa qualidade é que condiciona que tipos de energias que assimilamos. É o que chamamos de afinidade. Podemos também pedir forças. A força nos auxilia no trabalho, em tudo que fazemos, que contribui para o nosso progresso. Podemos pedir também paciência. Como necessitamos praticar a paciência conosco e com o nosso próximo. Porque se não tivermos a paciência, estaremos sempre nos distanciando do nosso próximo. Então precisamos praticar muito a paciência. Podemos também pedir o discernimento e coragem para lutarmos contra as forças que nos impedem de seguir adiante. São alguns exemplos. Porque podemos pedir muito, mas muito mais. Porém, desde que não contrarie a lei de amor que rege o sistema, a harmonia universal. Tem que fazer sentido. O que estamos pedindo? Pedir sempre aquilo que é bom para a gente e bom para o nosso próximo. E agradecer. Agradecer é reconhecer as inúmeras bênçãos recebidas, ainda que em diferentes graus de discernimento e aceitação. Devemos agradecer a dádiva da vida, porque foi Deus que nos deu a vida. Ela veio de Deus. Como é importante quando lembramos que aprendemos com a doutrina espírita que somos imortais. Então vamos agradecer o nosso Criador pela vida. Devemos agradecer os momentos de alegrias, porque estes momentos aqui na Terra são raros. Jesus disse, a felicidade não é deste mundo. Então, quando conseguimos um momento, mesmo que seja assim, um lapso de alegria, vamos agradecer. Devemos agradecer também a bênção do trabalho, quando iniciamos e também quando encerramos a jornada de qualquer atividade. Porque quando estamos no trabalho, devemos lembrar que se estamos trabalhando é porque Deus nos deu a condição de tudo, do nosso corpo, da nossa mente, para o trabalho. Então precisamos agradecer. Devemos agradecer a oportunidade de servir, porque servir é caridade. E aprendemos também que fora da caridade não há salvação. Salvação no sentido evolução. Como é bom servir. Devemos também agradecer a esperança, porque sem a esperança não evoluímos. E, além do mais, sem a esperança, não encontramos motivos para continuarmos aqui. Aliás, a falta de esperança é um motivo de que muitos tiram a vida, partem daqui mais cedo e se complicam, infelizmente. Então, se temos esperança, compreendemos que a vida continua, e que devemos seguir em frente, vamos agradecer a Deus. Devemos agradecer também à família,
Porque a família é o cadinho para as nossas provas, mas também é a melhor escola de preparação das almas encarnadas na Terra. A família é muito importante na nossa caminhada. Não é por acaso aqueles que nos cercam, que estão junto conosco, debaixo do mesmo teto. Então vamos agradecer a todos que caminham conosco. E devemos agradecer os amigos, porque quem sabe ser amigo verdadeiro é sempre o emissário da aventura e da paz. Como é bom a gente ter amigos, saber que em algum canto há alguém que nos considera, que está vibrando por nós, que estão nos ajudando com seus pensamentos, as suas preces. Amigo é muito importante na nossa vida. Devemos agradecer a fé que já conseguimos adquirir. Como disse o Cristo, a fé remove montanhas, principalmente as montanhas, essas grandes montanhas que estão nos nossos caminhos, o egoísmo e o orgulho, esses dois monstros. Então vamos agradecer pela fé, para que ela se fortaleça, assim nos ajuda a remover esses monstros dos nossos caminhos. Quando falamos em fé, orgulho e egoísmo, nos vem à mente o fato ocorrido com o nosso querido Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier. Na época, Públio Lentulus, orgulhoso senador romano designado para o alto cargo na região da Palestina, quando Jesus apresentava os ensinos de seu evangelho à humanidade. Sua filha estava muito doente, com uma doença muito difícil de ser curada, e ele sai um belo dia por uma estrada com a intenção de ver Jesus. E eis que o mestre aparece e pergunta: senador, por que me procuras? Sem saber o que dizer, angustioso e vencido, apenas pensou na sua filha com aquela doença. Mas Jesus sabia o que ele estava pensando e, em resposta, o advertiu de que o seu orgulho não seria o motivo da salvação da sua filha, mas sim a fé de sua esposa amada, que enriquecia a vida de todos naquele lar. E os poderes que o senador defendia ou representava eram extremamente fugazes diante dos poderes superiores que dirigiam os destinos dos homens. O fato é que o senador não conseguiu dizer uma palavra na frente do mestre. Mas quando ele chega em sua casa, sua filha estava curada. Mas, como bem disse o mestre Jesus, não foi porque o senador foi no caminho, na estrada, com a intenção de procurar Jesus, de encontrar com ele, mas pela fé de sua esposa Lídia e de sua empregada, que assim que ele saiu à procura de Jesus, elas entraram em oração. E ela foi curada. Então vejamos aí um grande exemplo de humildade, de fé e de esperança, e de quem ora realmente com fervor, com humildade, que sabe o que está buscando. E hoje, o mesmo Emmanuel nos explica o que acontece quando oramos.
Ele diz que em qualquer posição de equilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas. Amplia-te a visão espiritual e proporciona-te consolações abundantes. Entretanto, a prece não pode mudar a natureza das provas. Temos que ter consciência disso. Pedimos, mas nem sempre seremos atendidos. Porque às vezes temos que passar por essa prova. Ou pedimos, ou porque necessitamos, por conselho do plano espiritual. Ou desviar de seu curso, porque elas estão nas mãos de Deus. E há as que devem ser suportadas até o fim. Mas Deus, inteligência suprema, leva sempre em conta a resignação. Então, mesmo sabendo que não ficamos livres daquela prova, mas podemos ter a certeza absoluta de que o plano espiritual está nos auxiliando. Porque o nosso Pai não nos abandona. Ele não nos perde de vista. Mas para que possamos ser beneficiados com essa graça do plano espiritual, quando estamos necessitados, será necessário limparmos periodicamente o nosso quintal. O que acontece com o nosso quintal de uma casa quando descuidamos deles? Ali vai acumular muita sujeira. O mato cresce. Enfim, várias coisas vão acontecer nesse quintal. E no nosso campo espiritual, se não limparmos o nosso psiquismo, os espíritos designados por Deus e coordenados pelo nosso Mestre Jesus se afastam, mesmo que temporariamente. Porque existe o livre-arbítrio. Para que possamos ser auxiliados, temos que permitir. Para isso, devemos estar com a nossa mente tranquila, serena. O fato é que a prece torna o homem melhor. Os espíritos disseram que aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para nos assistir. É um socorro jamais recusado quando o pedimos com sinceridade. Então, a prece é essa luz no nosso caminho. Ela nos auxilia, nos ajuda em todos os momentos. Basta estarmos conectados com Deus, com os nossos mentores e focados no trabalho, no bem, que seremos ajudados. E neste momento eu convido vocês para fazermos uma prece. Então vamos assim, elevando os nossos pensamentos. Vamos sentindo esse momento de muita luz, de muita paz. E vamos ao encontro do nosso Mestre Jesus. Vamos até Ele com os nossos pensamentos, porque temos a certeza que Ele está aqui, nos acompanhando, nos iluminando e nos fortalecendo. Obrigado, Senhor Jesus. Permita, Mestre, que estes ensinamentos da noite, trazidos por esses espíritos, possam, Mestre, ficar conosco, gravados em nossos pensamentos,
fortalecendo os nossos sentimentos. Porque todos esses recursos, hoje temos consciência, entendimento, compreensão, que vamos utilizá-los tanto aqui, nessa escola que é a Terra, mas também no plano espiritual e em todas as nossas existências. Abençoe, Mestre Jesus, o Batuíra, os seus auxiliares e todos os espíritos que nos acompanharam neste trabalho na noite de hoje. E que assim seja.